Shalom, irmãos. Hoje vamos fazer um vídeo, um resumão, né, de um vídeo maior que tem aqui no canal, que é falando sobre a mentira, tá? Vamos começar com Apocalipse 22:14, tá? 22, 22:15. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que é contra os mandamentos, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e pratica mentira, tá? Vamos ver se a questão aqui, qual é essa mentira? O que ama e pratica mentira. Não é só a questão de mentir em si, mas tá? Você veja que qualquer um que minta vai ficar fora do reino do céu. Porque o Mashiach diz o que ama e o que comete ou pratica a mentira. Primeiro, vamos buscar o que é a verdade. Pelas próprias escrituras, nós vamos entender o que é a verdade. Ok? Salmo 119, 42. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade. Então veja que a própria palavra de Deus instrui que a lei dele é a verdade, tá? Mas nós vamos para o hebraico aqui, rapidinho, para você ver uma coisa. No hebraico, Salmo 119, versículo 142, aqui, ó, a tua justiça é justiça eterna. No caso aqui, ele coloca eterno. Claro que você vai ter que fazer a concordância do português, né? A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é verdade. Emet, verdade. Ok? Só que aqui foi traduzido como a tua lei, tá? Mas no hebraico é apenas uma palavra. Torá. Vamos clicar aqui no Strong para ver a palavra. Torá. Certo? Aqui, ó. Torá. Tá vendo? Strong 8451, Torá. Então, você veja que é direção. O que significa Torá em hebraico? Direção, instrução, lei, tá? Ou seja, Torá representa a instrução do Eterno. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Torá, 5, Torá, ok? Então você veja aqui, ó, direção, instrução, lei. Ok? Vamos voltar, só para você ver aqui. Agora nós vamos ver aqui, ó. Tua justiça é justiça eterna. E a tua Torá é a verdade. Então você veja que esse texto aqui em português ele foi traduzido como lei, tá? Mas não é lei. A palavra tá. A tua justiça é justiça eterna. E a tua Torá é a verdade. Essa seria a verdadeira tradução. Mas se colocasse Torá, as pessoas não iam saber o que era, ia ter que traduzir do hebraico para ir atrás. Então eles colocam lei. Poderia ser a tua instrução é a verdade, a tua lei é a verdade, ou a tua Torá é a verdade. Você vai encontrar algumas versões de Bíblia que vem Torá, tá? A King James atualizada, algumas versões, tá? Essa aqui, tá? A versão King James não atualizada da internet não tem, mas algumas tem, tá? A Bíblia David Stern vai estar Torá é a verdade também. Então, nós conseguimos ver o quê? Que a lei do Eterno é a verdade, que é o que? A Torá, as instruções, o que está nos 5 livros, né? Os 5 primeiros livros, o Pentateuco, tá? Vamos para Salmo 151. Olha o que diz. Tu estás perto, ó Senhor. Todos os teus mandamentos são a verdade. Então você veja que a verdade, ela sempre se repete. Eu posso mostrar muitos versículos aqui mostrando que os mandamentos de Deus se referem à verdade, a verdade é os mandamentos de Deus. Essa é a verdade, tá?
E Yeshua, Jesus Cristo, usa muito isso no Novo Testamento. Né? Em verdade eu vos digo, ou seja, diante da Torá, eu afirmo a vocês, né? Está escrito, não adulterarás, né? E assim vai. Não matarás ou assassinarás. Porém, eu vos digo, se tu olhar para o teu irmão com ódio no coração, tu já é assassino. Então, em verdade eu vos digo, ou seja, pela Torá, eu afirmo a vocês, não adulterarás. Mas se tu olhar a mulher do teu próximo e desejar no coração, tu já adulterou. Ou seja, ele está falando o quê? Ele está ensinando o que a lei diz. Só que ele está explicando de uma forma espiritual, ampla. Né? Se você não tiver o desejo no seu coração, você não vai chegar a cometer o ato de fato. Então, se você já desejou, você já é adúltero. Porque o próximo passo é cometer a ação. Né? Então ele diz: pela Torá, eu vos digo, está escrito, não adulterarás. Porém, então, veja que o Mashiach usa muito esse termo. Tá? Muito a verdade. O que ele quer dizer com isso não é só a verdade simples. A parede é azul e eu chego lá e digo que é vermelho. Eu vou estar mentindo. Não é eu chegar e dizer que é azul, o céu é azul. Não é só essa verdade. Tá? Lembre-se, Yeshua, Jesus Cristo, veio nos mostrar o caminho. E qual é o caminho? A verdade. O que é a verdade? Os mandamentos de Deus. Né? O jovem rico chega para ele e diz: o que eu faço para herdar o reino do céu? Vá e guarde os mandamentos. Né? Literal está escrito. Então, é só dar uma olhada. Continuando, vamos para o texto de Malaquias. Com esse entendimento, nós vamos ver uma coisa muito interessante. A lei da verdade, ou seja, a lei da Torá estava em sua boca. E a iniquidade, ou seja, a mentira, o pecado, não se achou em seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e a iniquidade, e da iniquidade converteu a muitos. Então você veja que ele fala aqui, ó, a lei da verdade, ou seja, a Torá, tá? Malaquias. Vamos para João. Olha que interessante esse texto de Jesus aqui, tá? Eu vou substituir, ao mesmo tempo que eu vou lendo, algumas palavras para vocês entenderem o raciocínio. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, ou seja, o pecado, e jamais se apoiou na verdade, Torá, ou seja, ele pecou e nunca se apoiou na Torá, ou seja, no mandamento de Deus, porque não existe verdade alguma nele, ou seja, não existe Torá nele, não existe o mandamento de Deus no diabo, certo? Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e é o pai da mentira. Então você veja que se a verdade se refere aos mandamentos de Deus, a Torá, tá? Instrução. Então a mentira se refere ao oposto do mandamento de Deus, que é o quê? O pecado, tá? Essa é a questão. Depois eu vou voltar para esse versículo para a gente dar uma olhada melhor, tá? Aqui, estamos aqui no texto de Jeremias 9, versículo 5. Cada um engana o seu próximo e ninguém fala da Torá, a verdade. Ou seja, muitos aí estão sendo enganados. Muitos aí estão ouvindo a mentira e passam a amar e praticar a mentira. Por quê? Porque é o caminho fácil. Você não precisa guardar o mandamento de Deus. Deus lhe entende do jeito que você é, tá? Ou seja, não precisa mudar nada. Continue nesse caminho, né, que Deus vai perdoar você, mesmo você continuando a praticar o pecado, tá? Esse é o caminho fácil que todo mundo quer. Cada um engana o seu próximo e ninguém fala a verdade, ninguém fala da Torá. Treinaram a língua para falar mentira, ou seja,
pecado e estão ocupados demais para refletirem sobre os seus pecados e se converterem. Né? Você vai ver Deuteronômio 30, versículo 10, o Criador diz: se tu ouvires a voz do teu Deus e te converter dos teus maus caminhos, ouvindo, ou seja, praticando os meus mandamentos, estatuto, tudo que está escrito no livro da lei. Ou seja, para você se converter ao Deus de Israel, você tem que passar a obedecê-lo. Como? Cumprindo os mandamentos, cumprindo o Torá, cumprindo as instruções do Eterno. Ou seja, colocando a verdade em ti. Você vê lá João, segunda carta de João, ele diz assim: aquele que diz que é do Messias e não pratica os mandamentos de Deus é um mentiroso e a verdade não está nele. Ou seja, a Torá não está nele. É um pecador e a Torá não está nele. Interessante, né? Então, você vê aqui, ó. Opa, fiz um gráficozinho aqui, ó. Veja. Verdade, Torá, instrução, certo? Ao pé da letra. Ou seja, representa a obediência, as boas práticas, ou seja, os mandamentos. Aqueles que estão praticando os mandamentos têm boas práticas e obediência, ou seja, tem a bênção, tá? Deuteronômio 28, certo? Aqueles que obedecem têm bênção e os que desobedecem têm maldição. Aí vem a questão: se a verdade é a Torá, que representa os mandamentos de Deus, certo? Então, o oposto disso é a mentira, que representa o pecado, maldição, iniquidade, avon, tá? Prática do mal, desobediência. Então, você veja que toda vez que você vê no Novo Testamento eles falando, bem, a maioria, dependendo do contexto, tá? Então, verdade significa Torá, os mandamentos de Deus. E mentira significa pecado, ou seja, iniquidade, certo? E foi traduzido como desobediência, prática do mal, avon em hebraico, ou seja, maldição. Quem cumpre a Torá, os mandamentos do Eterno, tem bênção, e quem descumpre está pecando, ou seja, maldição. Ok? Então, esse gráfico aqui é interessante, tá? Veja só, diante disso, lembrando, você, a verdade, que é a Torá, mandamento. Você se pratica a mentira, você está pecando, ou seja, desobediência, iniquidade, maldição, ok? Deuteronômio 28, né? Então, vejam só, esse texto agora de João, que eu disse que ia voltar, tá? Vós permaneceis, vós pertenceis ao vosso pai. Ele está falando aqui com os fariseus, ok? Vós pertenceis ao vosso pai, e qualquer um que tem a prática do fariseu, tá? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar o desejo do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, ou seja, um pecador desde o princípio. Jamais se apoiou na Torá, na verdade, porque não existe Torá alguma nele, verdade alguma nele. Quando ele profere a mentira, ou seja, quando ele profere o pecado, fala do que lhe é próprio, pois é um pecador, ou seja, um mentiroso, e o pai do pecado, da mentira. Ok? Veja que interessante, né? Então, voltando aqui a Apocalipse, nós agora temos uma compreensão bem ampla, a profundidade do que o Messias queria dizer aqui. Veja que no versículo 14 ele fala de quê? Guardar mandamentos. Olha, bem-aventurados, como está lá em Mateus 5, né? Que ele sempre fala bem-aventurado isso, bem-aventurado, bem-aventurado, né? Ou seja, aqui ele começa de novo. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Ele está falando do pai dele. Quem pegar do versículo 1 do 22 vai ver que ele está falando do pai dele, tá? Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Veja que Adão, por desobedecer, perdeu o direito de estar no Éden e ter a vida eterna.
né? O que? Desobediência, pecado. Adão pecou e perdeu o direito a comer do fruto da árvore da vida. Mas quem guarda os mandamentos de Deus, ou seja, obedece aquilo que Deus disse, vai ter o direito de comer desse fruto que Adão perdeu o direito porque pecou. Entenda, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, né, para que tenham direito à árvore da vida. Ou seja, ele está falando literal de pecado. Aí o 15 vem em concordância com o 14. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que é pecado, né, bruxaria, ocultismo. Os que se prostituem, também é pecado, está nos 10 mandamentos, mas os feiticeiros não estão nos 10 mandamentos. Olha que interessante. Os homicidas está nos 10 mandamentos e os idólatras também está nos 10 mandamentos, né? Tudo bem, mas você veja que ele não está falando só dos 10 mandamentos aqui no 15. Mas, concordando com o 14, que ele fala em guardar os mandamentos, ele aqui está falando que ficarão de fora todos esses que são feiticeiros, se prostituem, homicidas, idólatras e qualquer que ame e pratica a mentira. Ou seja, qualquer um que ame e pratica o pecado. E o que é pecado, né? Segundo a carta de João, transgressão da lei de Deus. O que é pecado? Transgressão da lei. Que lei? Torá, os mandamentos de Deus. Então, o que é que está acontecendo hoje nas denominações? Eles estão ensinando a pecar e o povo está ouvindo esse ensinamento, está amando o pecado e praticando. É o que acontece aqui. Jesus diz: todos que amam e praticam a mentira, todos que amam e praticam o pecado, né? Porque aqueles que guardam a verdade, esses, né, vão ter a redenção, tá? Então você veja a maldade, o ódio que está sendo espalhado em muitas denominações que usam o nome de Jesus, que usam o nome de Deus, ensinando ao povo de Deus pecar contra ele. Doutrina de Balaão, ensinando ao povo de Deus quebrar a verdade, se desviar da verdade, amando e praticando a mentira, que é o que? Amando e praticando o pecado, né? Então você veja que nos 10 mandamentos, algumas denominações querem só seguir os dois maiores, que o maior não exclui o menor, nem o do meio, nem o médio, nenhum. Os dois maiores, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, certo? Algumas poucas denominações ainda aceitam os 10 mandamentos, certo? Mas você vê que eles, quem guarda os 10 mandamentos, pode ser feiticeiro? Não. Você vê Jesus Cristo aqui claramente falando que os feiticeiros ficarão de fora. Então você veja que Jesus várias vezes fala de vários mandamentos, que não é só o maior e o segundo semelhante, e não é só os 10 mandamentos. Jesus Cristo fala de muitos outros mandamentos, né? Inclusive com o inimigo no deserto, ele usa Deuteronômio, ele usa Levítico, né? Você vê ali no jovem rico, ele usa alguns mandamentos dos 10, mas usa amar o próximo, que é Levítico. Então você veja que Jesus nunca excluiu os mandamentos de Deus, né? Aí muito diz, ah, mas Paulo disse isso. Paulo também diz, Coríntios, segunda, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. Não importa se você é circuncidado, ou seja, judeu, não importa se você é circuncidado, incircuncidado, ou seja, gentil. O que importa é guardar os mandamentos de Deus, tá? Então eles usam Paulo, distorcem e coloca Paulo contra Jesus. Lembre-se, o teu Messias é Jesus Cristo, tá? Ele é que veio te salvar. Então temos que seguir primeiro de tudo Jesus. O que Paulo falar, que bater com o que o Messias falar, amém. Mas o que Paulo ou qualquer outro ser humano falar que não bata com o que Jesus disse, que seja amaldiçoado, tá? Então a gente vê aqui pelo gráfico é o que Paulo está querendo dizer aqui. Jesus veio falar da verdade, da Torá, das bênçãos, da instrução do Eterno, dos mandamentos, da boa prática, da obediência, ok?
E o diabo veio falar da mentira, do pecado, da maldição, da iniquidade, da prática do mal e da desobediência. Você está nesse meio. A escolha é sua. E o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua Hamashia, Yeshua, como é muito conhecido, vos abençoe e vos guarde, e encha o seu coração, a tua mente e o teu coração com a verdade do Eterno. Achei em Yeshua. Amém. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra, orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar.